Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, estou eu aqui, Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Antes de mais nada, quero agradecer as novas inscritas e inscritos que estão chegando no canal. E vocês que já estão comigo aí há algum tempo. Que Deus abençoe cada uma de nós, que possamos crescer a cada dia mais e vencer em Cristo Jesus, porque essa é a real vontade do nosso Deus. Amém? Então hoje eu quero falar com você sobre esse título aí, um título meio que polêmico, né? Porque Satanás quer que você continue miserável, que você não cresça, que você prospere. Por quê? Primeira coisa que ele vai fazer você ficar desanimado. Às vezes você tem um desejo, né, de ler a palavra do Senhor, de buscar conhecimento, mas te bate uma preguiça, te bate um desânimo e você tem que resistir essa força maligna. Por que ele não quer que você leia a palavra? A palavra diz assim claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você começa a conhecer a verdade da palavra de Deus, não fica somente naquela situação de vai de vez em quando na igreja e aí ouve uma palavra, ou às vezes ouve uma palavra aqui e ali, que hoje nós temos grandes acessos, não somente na igreja, temos o YouTube, temos aí, na verdade, as redes sociais, homens e mulheres cheios da graça de Deus que nos ensinam, isso é muito bom. Então, às vezes você fica ali ouvindo uma palavra, mas você mesmo estudar a palavra você não tem feito. Eu tenho procurado fazer isso e estou tendo um grande crescimento na minha vida espiritual. E é a primeira parte da sua vida. Você quer crescer, você quer prosperar, você quer vencer na vida, isso é muito bom, tá? Não é errado. Eu sempre bato nessa tecla de que época que você é, mas eu cresci nessa situação de aprender que era pecado prosperar, que o dinheiro é a causa de todos os males, que os ricos não herdarão o reino dos céus. Tudo palavra fora de contexto, né? Você precisa ler a palavra para você entender por que foi escrito isso na palavra de Deus. A verdade é que todos os nossos antepassados, todos os homens e mulheres de antigamente, antes de Cristo e depois de Cristo, viveram os grandes milagres em todas as áreas de suas vidas. E foram pessoas prósperas, né? É verdade que a palavra diz que os pobres sempre existirão no meio de nós. Mas você tem que ser esse pobre? Será que você não pode ser a pessoa que prospera, que enriquece e que tem condições de abençoar esses pobres? Então eu acredito que a escolha é nossa. Para nós recebermos a prosperidade de Deus, precisamos buscar conhecimento. Conhecimento na palavra, onde diz: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essas demais coisas não serão acrescentadas. Ontem, domingo, eu estava ouvindo o Tiago Brunet e ele falou ali uma palavra abençoadíssima. Depois você procura lá, foi a palavra de domingo, tá? E algo que me chamou a atenção. Eu sempre tenho orado e pedido ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, né? Abre minha visão. E ele disse assim, que a sabedoria vem do alto, vem do céu, vem de Deus. O entendimento somos nós que buscamos. Claro, o Senhor também diz que naquela hora, quando nós estivermos falando com alguém, né? Nós ficamos às vezes querendo levar uma palavra, uma mensagem. Naquela hora o Espírito Santo vai colocar a palavra na nossa boca. Ele vai fazer a gente lembrar daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós estudamos. Então, muitas vezes nós ficamos contando somente com a parte espiritual, com um milagre, né? Mas nós precisamos entender que Deus sempre trabalhou dessa forma. Ele vai trabalhar sobre aquilo que você tem. Por isso que você às vezes não entende que algumas pessoas, você já está lá na igreja há muitos anos servindo ao Senhor, chega uma pessoa ali e com pouco tempo que ele está na presença de Deus, ele faz um boom na vida dele. Um milagre acontece. Todas as áreas da vida dela ou dele é transformado e você que está ali há tantos anos continua na mesma forma. Por que isso? Será que Deus escolhe uns para abençoar e outros não? Será que Deus tem mais amor por um e outros não? Será que é isso? Não. A palavra do Senhor diz que ele não faz acepção de pessoas, que ele nos ama de igual, até mesmo aqueles que servem a Deus, que já teve encontro com Jesus Cristo, que o aceitou como Salvador, e até mesmo as criaturas deles, aqueles que ainda não se entregaram na presença do Senhor. Ele nos ama de igual. Mas é claro que aquele que se achega mais a Deus receberá as bênçãos do Senhor de uma forma mais rápida e mais clara. Diz o que na palavra? Chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Entende isso?
Então é isso que precisa. Muitas vezes ficamos aí buscando a Deus de uma forma religiosa e não conseguimos obter resultados. Então nós precisamos buscar o Senhor. A palavra diz o quê, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Voltando ao título desse vídeo, onde eu deixei ali. Por que Satanás quer que você continue assim, miserável? Tanto espiritualmente como materialmente, né? Pobre de espírito e pobre financeiramente. Porque se você ficar pobre de espírito, você não consegue alcançar as bênçãos de Deus. Você não consegue ter acesso ao reino dos céus. É verdade que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação eterna. E ele também nos disse que ele veio para nos dar vida e vida abundante. Então, enquanto estamos aqui na terra, Deus quer sim que nós tenhamos essa vida abundante. Precisamos buscar esse conhecimento. Eu tenho visto aí muitas pessoas, né, pedindo oração para que Deus venha abrir as portas, e Deus vai abrir, mas faça a sua parte. Às vezes você quer um emprego melhor, você precisa estudar, você precisa fazer cursos, você precisa se aprimorar, buscar conhecimento, buscar o entendimento que é aqui da terra, entende isso? E pedir a Deus sabedoria que vem do céu, sabedoria que vem do alto. Então, dentro dessa união de buscar entendimento e pedir sabedoria, você vai alcançar a graça do Senhor, você vai alcançar a prosperidade de Deus. E outra, comece a se organizar com o seu tempo. Não perca tempo com aquilo que não te edifica. Tem aí as redes sociais, né, o celular na nossa mão, tem nos tirado muito da presença do Senhor. A não ser quando você está ali ouvindo uma palavra, como agora, né? Isso você está ganhando tempo, você está aprendendo, você está abrindo a sua visão. Mas eu falo quando você fica ali vendo fofoquinha de artista, o que aconteceu na Fazenda, no BBB, coisas que não vai edificar a sua vida. Que tanto faz quem separou, quem deixou de separar, quem está voltando, essas coisas não interessam. Não vai fazer um crescimento na sua vida. Então é necessário que você se encha de coisas que vai mudar a sua história. Entende isso? Eu tenho procurado me programar, buscar Deus em primeiro lugar. Hoje eu consegui novamente. Gente, não é fácil. É uma progressão todos os dias. Consegui levantar hoje 4h30 da manhã. E aí eu comecei a estudar a palavra, tenho colocado um propósito no meu coração de antes de mexer no celular, porque é um vício, né? Você levanta e já vai mexer no celular. Você levanta e já quer olhar lá as redes sociais. Então tenho me procurado me programar, né? Me posicionar na presença de Deus, porque eu quero buscar em primeiro lugar. Eu tenho olhado, eu tenho procurado me moldar, né? Com mulheres e homens que têm vencido, que está lá na frente, que têm prosperado. Eu quero crescer, eu quero prosperar. E eu acredito que você que está aí também quer. Então eu te convido a crescer junto comigo, em nome do Senhor Jesus. Vamos crescer em espírito, né? Vamos crescer buscando em primeiro lugar as coisas de Deus e vamos crescer na nossa vida secular também, na nossa vida financeira, material, porque tudo isso está interligado, por incrível que pareça. Você tem que estar com a mente boa, né? Com as suas contas pagas, com a sua casa em ordem, podendo dar o melhor para os seus filhos, podendo dar assim um momento de lazer para a sua família e buscando a Deus em primeiro lugar. Então, quando a sua mente está livre de preocupações, você consegue buscar a Deus, fazer o propósito de Deus, estar na direção certa, porque a sua mente está mais voltada para as coisas de Deus. Mas Satanás, ele não é bobo, por isso que ele quer que nós ficamos numa miséria, numa pobreza, sabe? Porque ele sabe que nós humanos vamos nos preocupar. Por mais que a palavra do Senhor nos diz, né? Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir, porque o nosso Deus, ele cuida das aves do céu, do lírio do campo, e não cuidaria de nós? Nós sabemos dessa palavra, mas no momento da dificuldade nós esquecemos. Nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos. E isso nos tira da presença de Deus. Tudo tem um propósito também da parte de Satanás. Ele não quer que nós cresçamos em espírito. Ele não quer que nós conheçamos a verdade, porque isso vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade e a verdade te liberta, é muito mais difícil Satanás vir e te destruir. Entende isso? Nós temos que ficar atentos, nós estamos vivendo aí os últimos tempos na Terra, não é verdade? Que nesses dias haverá falsos profetas, haverá tantas situações, pessoas que deixou de amar o próximo, tantas situações, engano, pessoas que vêm para nos enganar. Entende isso? Discípulas e discípulos de Satanás que estão aí à torta direita na mídia, pregando tudo contrário à palavra de Deus, ensinando tudo aquilo que desagrada a Deus.
E quando eu não tenho conhecimento da palavra, é mais fácil eu ir para esse caminho. É mais fácil me enganar. Até mesmo líderes religiosos. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. E como eu vou me fechar, me blindar dessa situação? Conhecendo a verdade. Então te convido a fazer isso. Coloque esse primeiro momento seu. Eu já falei isso em outros vídeos, isso é sério. Eu tenho procurado olhar pessoas que estão lá na frente e eu quero estar lá também. Eu quero crescer. Eu quero crescer na minha vida espiritual, eu quero prosperar, eu quero dar o melhor para minha família, eu quero usufruir sim do melhor aqui na terra, porque muitas vezes nos ensinam que não, que nós temos que buscar só o que é do Espírito, só o que é do céu, mas nós não somos anjos, nós estamos aqui na terra. Vamos começar a pensar, se Deus fez tantas coisas lindas na terra, tantas coisas ali, é mar, é natureza, é lugares maravilhosos, né, que a gente tem aqui no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, tantas coisas lindas que o homem criou, que foi feito com a sabedoria de Deus. Deus deu sabedoria a essas pessoas e foi criado algumas coisas, e algumas coisas foi o próprio Deus que criou. E isso não é para a gente usufruir? Isso não é para a gente ter aquele momento de lazer com a nossa família? Mas muitas vezes não conseguimos, porque o dinheiro que temos é para comer, né, para pagar algumas contas, e olhe lá. Estamos passando momentos complicados, portas fechadas e tudo mais. Não importa qual seja a sua situação. Não se prenda à situação assim, é que eu estou mais velha agora, né? Eu estou com determinada idade, eu não fiz no meu passado, então agora está mais difícil. Não se prenda a isso. Nosso Deus não trabalha dessa forma. Quantas pessoas alcançaram o bênção do Senhor e já estavam com uma idade avançada? Não é verdade? O próprio Senhor Jesus Cristo começou o ministério dele com 33 anos. Ele nasceu bebezinho, você sabe a história de Jesus. Não é verdade? O Espírito Santo gerou ele no ventre da Maria. Então ele teve uma vida de um ser humano comum. Foi um bebezinho, foi crescendo, virou um rapazinho, virou um homem. E com 33 anos o ministério de Jesus começou aqui na Terra. E o ministério de Jesus, em 3 anos, ele executou o propósito que Deus havia colocado sobre ele. Então nós temos um tempo aqui na Terra. Então, às vezes, nós ficamos preocupados, já passou tanto tempo, né? Eu mesmo vou fazer 50 anos o ano que vem. Eu fui tão enganado, sabe? Eu fui tão roubada durante esse meu percurso. Tem 3 ou 4 anos que eu comecei a entender o que Deus queria sobre a minha vida. Primeiro, Satanás fez com que pessoas me humilhassem, me desprezassem, que eu acreditasse naquelas palavras. O Senhor já tinha falado comigo, mas a gente prefere acreditar no que o Satanás usa pessoas a nos falar, porque nós mesmos não acreditamos em nós, então é muito mais fácil, não é verdade? Então, quando Deus fala, vou fazer isso com você, vou te usar, vou te levar para um outro patamar, quero te usar para que outras vidas sejam alcançadas. E acredito em você que você também tem esse propósito no seu coração. Deus também tem te escolhido para algo aqui na Terra. Mas aí vem Satanás, usando situações, usando pessoas, te dizendo você não pode, você não sabe, você não é capaz. E você mesmo se olha e fala, realmente, eu não sou capaz, eu não posso. E nós esquecemos que o nosso Deus escolhe aquele que não é capaz, porque é Ele que capacita. Nós sabemos de tudo isso que está na palavra, mas na hora que é para nós colocarmos em prática, nós nos esquecemos. Então, por isso que é importante que você esteja se alimentando todos os dias. Nós precisamos entender que o nosso corpo precisa do alimento, não é verdade? Do alimento, do arroz, do feijão, da carne, das verduras, dos legumes, para nos mantermos em pé, saudáveis. E a nossa alma, o nosso espírito também precisa de alimento. E qual é o alimento? A palavra de Deus. Então, muitas vezes você passa a semana toda sem alimentar a sua alma, seu espírito, e vai alimentá-la só no domingo, ou uma vez na semana. Entende? Sua alma fica ali sedenta. E aí você não consegue obter resultado porque você não conhece o que Deus tem para você. Você não toma posse daquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, que são todas as coisas. O que a palavra diz? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí nós ficamos só recebendo migalhas. E só aceitando as migalhas. E Satanás nos diz, não é para você. Você não tem condições. E aí nós ficamos vendo pessoas indo lá na frente, prosperando, crescendo em todas as áreas. E nós ficando para trás. E nós aceitando isso, pensando que é a vontade de Deus. É da vontade de Deus que eu fique nessa situação. Se está acontecendo isso, é porque Deus tem permitido. Será que Deus tem permitido ou eu tenho permitido isso para mim? Ou eu não tenho permitido que Deus realize a plena vontade dele na minha vida? Que ele me faça crescer, que ele me faça prosperar. Que eu saia dessa vida minguada, dessa vida miserável.
que eu cresça, para que eu possa alcançar outras pessoas, para que eu possa abençoar outras vidas, para que eu possa abençoar a obra de Deus. Você entende por que Satanás quer que você fique miserável? Quer que você fique sempre estagnado nessa sua cabecinha fechada, às vezes presa numa religiosidade, às vezes presa naquilo que te ensinaram, até mesmo através de seus pais, que também talvez não tivesse conhecimento e te passou isso, o seu meio que você vive. Pessoas que todas elas pensam da mesma forma. É isso mesmo, tá difícil. É a crise do país, é esse governo. Fico esperando o próximo governo, porque quando fulano, ciclano estiver lá, minha vida vai mudar. Como assim? Se nós dependemos do nosso Deus? Nós não dependemos das pessoas humanas da terra, nós dependemos do nosso Deus. É Ele que abre porta onde não tem porta, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos capacita. E nós fazemos a nossa parte, buscando entendimento. O entendimento quem busca sou eu, através da palavra de Deus, através de bons livros, através de pessoas que podem me influenciar de uma forma positiva, fechando meu ouvido para aquilo que não agrada a Deus, não deixando isso entrar no meu coração, na minha vida. E aí haverá um grande crescimento em nossas vidas. Eu tenho experimentado essa bênção do Senhor na minha vida. Já tem algum tempo que eu tenho visto alguma transformação, mas eu fiquei durante muitos anos estagnada. Agindo ali de uma forma religiosa, praticando aquela situação de ir na igreja, voltar para casa e não colocar em prática na minha vida, e dar ouvido ao que Satanás falava, ao que pessoas diziam, ao que pessoas pensavam, tudo isso influenciado por Satanás, porque a nossa luta não é nem contra sangue, nem contra carne, mas contra principado e potestade, e Satanás sabe como trabalha, ele muitas vezes nos observa a maneira que nós somos, os nossos medos, a nossa insegurança, e ele vai trabalhar sobre aquilo. No meu caso, eu me sentia inferior às outras pessoas, ele me fazia sempre alguém me rebaixar, me desprezar, e cada vez eu me sentia mais inferior. Eu achava, eu não posso. Às vezes eu falava alguma coisa, tentava me expressar, alguém ria, alguém falava, me criticava e eu me fechava. Então, ele sabia o que poderia me paralisar. Uma coisa que eu tinha também, eu era muito sentimental. Se alguém não me cumprimentasse, se alguém me desprezasse, se alguém não falasse comigo aquilo para mim era o fim. E ali eu ficava triste, desanimado. Então Satanás sabia disso e usava sempre alguma situação dessa forma. Até que eu fui começando a crescer, buscar em Deus, buscar na palavra, buscar em oração, buscar em jejum, expulsar Satanás da minha vida, em várias situações. E a minha mente foi abrindo e eu fui começando a caminhar. E olho para trás e falo, meu Deus, por que eu não abri minha visão antes? Por que eu não busquei antes? Quantas vezes eu falou, busca primeiro o meu reino e minha justiça, e as demais coisas eu vou te acrescentar. E eu ficava buscando as demais coisas. E eu não conseguia entender como que é me prostrar perante o Senhor, confiar nele de todas as formas, que ele vem em primeiro lugar na minha vida. E as outras coisas me seriam acrescentadas. Mas eu não conseguia entender. Então eu tive que quebrar a cabeça, eu tive que passar por várias situações, por várias percas, por várias humilhações, para eu poder hoje chegar aqui com essa mente que eu tenho. Então isso vai fazer com que encurte o seu caminho. Por isso que eu estou aqui, falando para você encurtar o seu caminho. Não fique esperando você ter várias situações de frustrações, de decepções, para lá na frente você entender o propósito de Deus na sua vida. Deus quer mudar a sua história, Deus quer que você tenha uma vida abundante, Deus quer ter uma intimidade contigo e você precisa buscar isso. E Deus vai mudar a sua história, apenas creia nisso, confia. Confia e coloque em prática, tá bom? Não adianta eu vir aqui, eu poderia vir aqui trazer uma mensagem do tipo, Deus vai abrir as portas, Deus vai mudar a sua história, eu vejo esse ano isso e aquilo, mas tem todo um processo. Deus pode fazer isso? Claro que faz. Deus abre porta onde não tem porta. Você que está aí pedindo ao Senhor que Ele abra uma porta, confia, Ele vai abrir a porta. Mas Ele quer que você abra a sua visão também, que é o mais importante. Ele quer que você busque em primeiro lugar. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. E você vai ver o patamar que Deus vai te levar. Eu creio nisso. Eu estou buscando isso. E eu estou convidando você para buscar junto comigo. Nós vamos vencer. Estaremos contando o que Deus faz. O nosso Deus não mudou. Por que hoje temos um povo aí tão raquítico, tão miserável? Um povinho. É isso que Satanás quer. Um povinho que não cresce, que não prospera. A prosperidade é importante, sim. A vida financeira próspera é importante em todas as áreas das nossas vidas. Tem pessoas que se separam por causa de uma vida miserável.
tem filhos que crescem numa situação tão miserável, que traz tanto transtorno para a vida dele, que futuramente será um adulto inseguro, se sente incapaz, inferior às outras pessoas. Então várias situações acontecem através da miséria. Por isso que Satanás quer isso. Às vezes nós vemos uma pessoa, o nosso próximo, precisando de um alimento e você não tem condições de suprir aquela necessidade. A palavra do Senhor diz para nós cuidar dos pobres, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. E nós não conseguimos cuidar nem de nós mesmos. Como que nós vamos cuidar do nosso próximo? Então Deus quer que nós mudemos a nossa visão. Às vezes você está numa igreja e precisa lá trocar um som, precisa, sei lá, comprar um banco, um ar-condicionado. E que maravilhoso seria quando o seu pastor chegasse ali, nós estamos precisando, estamos com uma necessidade aqui na igreja, precisamos atender isso, e você vai lá e fala, pode deixar, quanto que é? Pode deixar que eu vou, isso daí eu vou comprar. Eu vou suprir a obra do Senhor. Às vezes você sabe de um irmão, um missionário, que está aí na obra, e ele tem a necessidade. Você fala, pode deixar que eu vou te suprir, porque eu tenho. E é por isso que Satanás não quer que nós saiamos da miséria. Um homem de Deus, uma mulher de Deus próspero, faz uma arruaça no inferno. Entende isso? É prejuízo para Satanás. Então fica atento a isso. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer te prosperar, para que você venha abençoar o reino de Deus aqui na terra. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o reino de Deus aqui na terra precisa. O que é o reino de Deus? Pessoas. Pessoas que nós temos que buscar aí para serem salvas, obras do Senhor que precisam crescer, atender a necessidade daquele que é necessitado, e isso está nas nossas mãos. Que possamos ter condições de dar o nosso dízimo, de dar nossas ofertas, de abençoar o nosso próximo e de não deixar faltar nada dentro do nosso lar, porque é essa a verdadeira prosperidade. Amém? Que o Espírito de Deus fale melhor seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.